Bom, pessoal, antes de mais nada, muitas pessoas me perguntaram o que vem a ser a CLC, de quem que é a CLC, qual é o propósito da CLC. Embora a gente já tenha feito alguns vídeos falando sobre, sempre nós vamos reforçar aqui qual é o intuito do nosso projeto, né? Como que ele foi idealizado. E junto com isso, nós queremos passar uma mensagem também para as pessoas que estão aqui nos assistindo, tá? Eu conheço a Lorena desde 2010, mais ou menos, né? Desde 2010, nós trabalhamos juntas e ela foi para uma outra empresa. Coincidentemente, depois de alguns anos, eu fui para essa mesma empresa que ela estava, né? Depois de quando nós conhecemos. E as nossas vidas se encontraram depois de um tempo. A gente nunca perdeu 100% o contato, mas as nossas vidas se encontraram depois de um tempo. E ela conversando comigo sobre a vida profissional dela e quais são os intuitos. Ela tem hoje uma loja online, que tem ido muito bem, por sinal. E entre as nossas conversas, eu falei sobre a experiência que eu tenho em relação à consultoria, o tempo que eu tenho de mercado com gestão, né, com liderança. Meu perfil é bem de líder, muito mais do que de gestor, né? Depois nós vamos falar sobre isso. O tempo que eu tenho e o que hoje eu atuo, como hoje eu atuo, a empresa que eu estou. Hoje eu estou numa empresa de tecnologia, gerencio projetos nessa empresa, sou líder de projetos dessa empresa. E nessa conversa, a Lorena propôs a gente fazer e montar uma página onde a gente passasse informação de forma simplificada para pessoas que planejam, que sonham em ter seu pequeno negócio, ou até mesmo pessoas que já têm seu pequeno negócio, mas que quer mantê-lo, quer alavancar, ou até mesmo se vê em crise, né, e não sabe como resolver os problemas do seu negócio de forma administrativa falando. E ela me propôs de fazer os conteúdos para a página, falando de forma simplificada, menos técnica possível, e trazendo para as pessoas as informações, né, que elas precisam para iniciar seus projetos de fato, tirar seus projetos do sonho e das ideias, ou até mesmo para aquele que tem interesse em crescer na sua empresa com o cargo, né, ou adquirir o cargo de liderança, saber como fazer isso, né? Então nós dividimos os nossos conteúdos basicamente em duas partes, sendo ela o que diz respeito à empresa, a quem é, né, um empresário, pequeno e médio empresário, e para as pessoas que têm competências, qualidades e esperam, né, e pretendem exercer cargo de liderança e gestão. Dito isso, hoje nós vamos falar sobre plano de negócio, tá? Mas antes de falar sobre plano de negócio, eu queria falar para vocês que é uma coisa que é muito íntima, né? Muito minha, e em nossas conversas, Lorena, eu e as pessoas que estão junto com a gente nos projetos, a gente fala muito sobre propósito, sobre sonho, sobre objetivo, sobre acreditar. E assim, longe de mim querer fazer um discurso motivacional, um discurso que fala, você é capaz, você vai conseguir, etc. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui que é importante a gente ter nos nossos corações o seguinte, e em nossa mente. Se alguma ideia, se algum sonho brotou, né, e se de alguma forma nós tivemos aquela vontade e despertou em algum momento aquele sonho nas nossas vidas, independente das circunstâncias e independente das coisas que acontecem, né, no nosso meio, é importante que a gente acredite, né? A gente sabe que existem as dificuldades, a gente sabe que, né, nós vivemos num momento, inclusive no nosso país, de desespero, de dor, de aflição, mas é necessário que a gente consiga, de alguma forma, olhar adiante um pouco disso e responder para nós mesmos o que nós podemos fazer e como nós podemos fazer para dar um passo de cada vez para atingir os nossos objetivos, tá? Não gosto e não quero pregar grandeza, sabe? Eu não acho que a gente tem que almejar coisas esplêndidas, e a Lorena me conhece muito bem, inclusive é uma das coisas que eu sempre falo para ela, né?
Mas, uma das coisas que é o meu objetivo é passar para as pessoas um pouco do que eu sei, um pouco do que eu adquiri com a minha vivência, com a minha experiência, com a minha formação, e dessa forma poder somar na vida das pessoas, tá? E sendo esse meu objetivo, eu me sinto na obrigação de falar para vocês que diante de todas as dificuldades que eu passei, né, mesmo que a minha vista estivesse embaçada em alguns momentos, embaçada por lágrima, por não conseguir ver a situação de fato que estava acontecendo, eu acreditei que de alguma forma eu fosse vencer aquilo e que eu conseguiria atingir os meus objetivos. E hoje eu posso dizer que eu sou realizada profissionalmente, né? E consequentemente grande parte da minha vida pessoal é realizada. Tenho problemas, tenho dificuldades, mas hoje eu exerço uma função que eu amo, hoje eu trabalho com o que eu amo, e esse era o meu objetivo quando eu vim pra cá, e me sujeitei a muitas outras funções que não condiziam com o meu sonho, né, e com o meu objetivo final. Então, é uma mensagem da seguinte, é uma mensagem mesmo do fundo do coração para que vocês acreditem, né? Se vocês por algum motivo estão procurando conhecimento, por algum motivo vocês estão com esse desejo, com esse anseio dentro de vocês, acreditem, vocês vão conseguir chegar onde vocês querem, né? E para isso existe um caminho. E neste caminho, e para seguir este caminho, existem técnicas, né? Existem pessoas que estudam constantemente e que trazem pra gente as técnicas necessárias, né? Muitas vezes também a gente esbarra com a questão da condição financeira, né? Ah, mas eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. Eu, por muitas vezes, já me esbarrei nessas situações. Mas hoje nós temos a internet, nós temos formas de pesquisar e temos pessoas que estão dispostas a nos ajudar e a nos impulsionar, né? Então, a primeira coisa é a gente acreditar e a gente traçar um plano pessoal, né? O que eu quero? Como que eu vou alcançar o que eu quero? E quem que eu posso pedir ajuda? Ou aonde eu vou buscar ajuda? Ou como eu vou pesquisar né, sobre o assunto, o tema e o que eu estou almejando. E a partir das respostas a gente perseguir e persistir no sucesso nosso, né? Porque eu sempre costumo dizer que o sucesso é muito pessoal, é muito íntimo e ele começa, né? A gente começa a traçar a estrada para esse sucesso a partir do momento que a gente consegue responder para nós mesmos o que nós queremos. Então, a mensagem que eu quero passar e que a CLC quer passar é possível, né? Se houve e se plantou isso dentro do coração da gente, a gente tem que correr atrás e persistir para conseguir, né? Eu detesto tem que, mas é possível, vamos junto, vem com a gente, que no que a gente puder nós vamos orientar, nós vamos passar o conhecimento que a gente tiver, e o nosso maior intuito aqui, enquanto projeto, é passar o conhecimento para as pessoas e de alguma forma acalentar os corações, mostrando que é possível a gente atingir o objetivo das nossas vidas, tá? Principalmente no que diz respeito aos pequenos e médios empresários ou às pessoas que estão almejando cargos de liderança, júnior, dentro das empresas, né? É dar a mão, literalmente, e andarmos juntos. Com esse propósito, a gente montou um esquema, né? A gente montou um cronograma de lives, um cronograma de videoaulas que seguem uma sequência, por exemplo, desde a idealização da empresa até a consolidação dela, tá? Então, por que nós iniciamos hoje com um plano de negócio? Nós iniciamos com um plano de negócio porque é onde a gente vai, onde a gente coloca, né, um documento onde nós colocamos toda a nossa expectativa em relação ao negócio que nós estamos criando, tá? Então, a partir dele, nós vamos ter um norte enquanto empresários, né? Um norte do que nós vamos tratar e como nós vamos tratar o nosso negócio, né? No plano de negócio, no documento, né, contém todas as informações necessárias para startar e depois acompanhar a evolução, né, o crescimento da empresa. Para o plano de negócio, o que é necessário? E uma coisa que é muito importante nós falarmos aqui é o seguinte: eu não vou passar o passo a passo de um plano de negócio igual eu aprendi na faculdade, um plano de negócio extenso, cansativo, não. Eu vou passar para vocês as informações primordiais que nós precisamos de forma simplificada
para que seja startada a empresa e depois nós vamos aprimorando os nossos documentos, né? E aprimorando também as nossas análises em relação à empresa, tá? Uma outra coisa que é muito importante, Carla, mas eu vou fazer só um negócio pequenininho, mas é muita burocracia. É a partir dele que você vai ver, você vai visualizar de fato o que está acontecendo dentro da sua empresa. E quanto mais profissional você for, mais diferencial você tem. Então, independente do tamanho da tua empresa, trate a sua empresa da forma que você gostaria que todos tratassem, com profissionalismo, né? E aí é por isso que é necessário a gente ter toda a documentação, todo acompanhamento, rotina, e nós vamos no decorrer das lives e dos conteúdos falar sobre isso, tá? Plano de negócio, né? Então agora nós já falamos do que vem a ser o documento. O que a gente precisa de trazer para dentro desse documento? Quais as informações que nós precisamos trazer? Qual é a sua empresa, né? Qual é o nome da sua empresa? Qual é o segmento da sua empresa? Qual é o seu produto ou serviço? Qual é o público que você quer atingir, tá? Então vamos lá. Qual é a sua empresa? Qual é o nome da sua empresa? Qual é o segmento da sua empresa? Qual é o produto ou serviço, qual é o público que você quer atingir, tá? Se tem um investimento, qual é o investimento, tá? A partir desse tópico do investimento, nós vamos colocar subtópicos, tá? O que vem a ser um investimento? Você vai saber qual é o seu produto. Para você ter aquele produto, é necessário matéria-prima? É necessário mão de obra? Qual a matéria-prima você vai utilizar para aquele produto? Qual é a mão de obra? Qual é o custo daquela mão de obra? Qual é o custo daquela matéria-prima? Você precisa de um espaço físico? Quanto você gasta para manter aquele espaço físico? Você precisa de comprar um maquinário inicial? Uma matéria-prima inicial? Sempre nós teremos que iniciar com um insumo, né, para depois a gente ter o retorno. Então sempre nós vamos precisar de comprar matéria-prima, de ter um custo fixo, né, seja ele gás, luz, água. Então nós precisamos de uma planilha, né, onde nós vamos especificar o seguinte: meu produto, por exemplo, é uma salada fitness. Para eu fazer a salada fitness, eu preciso do que de matéria-prima? Para eu produzir, além da matéria-prima, eu preciso de luz, gás e mão de obra. Eu preciso de alguém para fazer. Aí depois que eu montei as saladas, eu preciso de distribuir. Qual é o meio de transporte que nós vamos utilizar? Depois que eu fiz a salada, né, usei toda a matéria-prima. Aí depois que eu usei toda a matéria-prima, eu especifiquei todo o meu custo fixo, né, o que eu preciso para produzir, né, incluindo a mão de obra, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a variável de quanto eu gasto para distribuição daquele produto, certo? Depois que eu fiz quanto eu gasto para distribuição daquele produto, eu vou calcular para produzir, por exemplo, como a minha meta inicial é a produção de 100 saladas. Então, para eu produzir 100 saladas, eu preciso dessa matéria-prima, analisei o custo do pote e sei quanto eu vou gastar a princípio. Então, de investimento, eu vou precisar de tanto, incluindo o que eu tenho para rodar a minha empresa. O que isso vem a ser? Eu tenho um capital de giro, então eu preciso de produzir 100, se eu vender 100, eu vou reinvestir e aí nós vamos calcular o capital de giro, tá? Então, vamos lá. Eu já respondi qual é o nome da minha empresa, qual é a empresa, qual é o segmento, qual é o meu público-alvo, qual é o meu produto, o que eu preciso para a produção desse produto, o que está relacionado na produção desse produto, certo? E aí agora nós vamos falar relacionado à produção desse produto, e aí depois que eu fiz a análise toda para eu produzir 100, quanto que eu gasto, né? Aí eu vou calcular quanto que eu preciso para manter durante... Eu sempre falo nos planos de negócio, eu sempre coloco nos planos de negócio que eu faço, 3 meses do empreendedor custeando o negócio, seja ele reinvestindo ou seja ele com capital de giro, no total de 3 meses do custo fixo do negócio, tá? Feito isso, eu vou saber
quanto que é o custo, o preço de custo que a gente fala, né? O custo do produto. E a partir do custo do produto, nós vamos pôr o preço no produto, tá? Então vamos lá. Eu tô falando para vocês o passo a passo do que a gente precisa de informação. Depois, como que nós vamos calcular o custo, como que nós vamos calcular o preço, né? E como que nós vamos calcular o valor do produto, o custo do produto e o preço do produto, que é o que vai chegar para o consumidor, né? Para o nosso público-alvo. Depois a gente vai explicar isso em outras lives, tá? E nós vamos explicar também em alguns documentos e em alguns conteúdos que nós vamos fazer, tá? A princípio, eu estou passando o esqueleto do documento para nós, tá? Eu coloquei qual que é a empresa, qual que é o segmento, qual que é o público-alvo, qual que é o produto, né? Qual foi o investimento inicial para esse produto, qual é o investimento que nós estimamos, né, inicialmente para esse produto, se há a necessidade de capital de giro, qual é o capital de giro, né? Se houver a necessidade dele, o preço, qual é a matéria-prima, né, que a gente utiliza, se vai ter mão de obra, qual que é o custo fixo. Eu dei o preço do produto e agora nós vamos traçar a estratégia para que o produto chegue ao nosso público-alvo. Então, na estratégia também tem subitens, certo? Como que a gente vai fazer esses subitens? Como que eu vou divulgar o meu produto? Né? Aonde eu vou divulgar o meu produto? Vai precisar de um espaço físico? Ou nós vamos ter o espaço físico, nós vamos divulgar em lugares estratégicos, nós vamos divulgar nas redes? Como que nós vamos fazer em relação a esse produto? Né? Qual é o tipo de promoção que nós vamos fazer para atrair o nosso público, certo? Qual que é a nossa meta de venda? A nossa meta de venda, rapidinho também nós vamos detalhar como que nós vamos traçar a meta de venda. A nossa meta de venda vem a partir do valor do produto, versus o valor do investimento e em quanto tempo eu quero ter o retorno do investimento. E é importante que, mesmo que a mão de obra seja só você tem que estipular o seu salário, tá? Isso nós vamos também especificar na hora que a gente for diluir as informações. Tem uma pergunta? E quando o produto é serviço? Tá. Quando o produto for serviço, que é o que eu faço, você tem que estimar. Eu presto consultoria, por exemplo. Aí eu faço, a Lorena deu um chutinho aqui básico. Tá tranquilo. É bom que descontrar, né? Que eu tô um pouquinho nervosa, mas vamos lá. O que eu fiz para pôr o preço, por exemplo, na minha aula? Quem que perguntou? A Ana. Ana. A Carol. Ah, tá. A Carol. Se você for prestar consultoria, por exemplo, você tem que estimar qual é o valor da sua hora. Vamos supor, eu hoje ganho, né, no mercado, dentro da consultoria que eu faço, tantos mil por mês, por exemplo, e faço o valor da minha hora, certo? Só que no valor da minha hora eu tenho que incluir a minha formação, né, o tipo de serviço que eu presto, como que ele está, aí eu tenho que fazer análise de mercado, ver como que ele está no mercado, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou estimar o quanto eu invisto em relação à minha prestação de serviço, incluindo o estudo, o custo fixo, né, que é para manter um escritório, manter algum espaço para que eu consiga prestar esse serviço, tá? E aí eu vou dividir, né, pelo tempo que eu estou fazendo com a pessoa e passar o meu valor. No meu caso, de consultoria, vamos supor, eu tenho meu investimento de conhecimento, né, de tempo de mercado, certo? E estimo a média que eu ganharia gerenciando uma empresa, por exemplo, né? E faço uma coleta de briefing para ver o que eu vou ter que prestar de serviço para aquela pessoa, né? E se está dentro das minhas competências aquilo. E a partir do momento que eu vejo que está dentro das minhas competências e quanto tempo eu vou gastar, eu calculo em hora, né? Eu calculo quanto que eu ganho por dia, quantas horas eu vou gastar para entregar aquele projeto, tá? E aí passo o valor da minha hora para a pessoa. Então, em resumo, em relação à consultoria, eu faço o escopo, desenho o escopo, quais são as atividades que estão relacionadas ao escopo do projeto, quanto tempo eu gasto para elaborar
para entregar cada atividade, certo? E quanto custa a minha hora. Como que eu vou calcular como custa a minha hora? Levando em consideração o meu conhecimento, né? O preço que está no mercado em relação a isso, o custo fixo que eu tenho para fazer essa entrega, e aí eu multiplico e entrego a proposta para o cliente. Se você for um personal trainer, por exemplo, o personal trainer também já tem um preço de mercado que é utilizado, mas ele também tem que ver o tempo que ele tem de mercado, quais são os diferenciais dele, o investimento que ele tem de conhecimento, né? E colocar isso no custo dele, relacionado inclusive ao público-alvo, tá? A prestação de serviço, ela é aparentemente mais complexa de fazer o custo dela, porque a gente tem que fazer um estudo de mercado antes, né? Para fazer isso pro nosso público, né? A gente tem que fazer análise de mercado, público-alvo, o investimento de tempo nosso é um pouco mais complexo, é menos direto. Na verdade, é menos direto do que o custo de onde se envolve matéria-prima, tá? É até um bom tema depois pra gente fazer a parte. Você tem mais alguma coisa? Perguntaram se a live vai ficar gravada, sim. E é importante que vocês fiquem, porque no final a gente vai passar vai divulgar uma promoção nossa para vocês. E é uma coisa que nós estamos fazendo com muito carinho e é muito legal, é uma forma de interagir com vocês e comprovar que o que nós estamos falando aqui, enfim, no final da live eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer, tá? Carol, se persistir as dúvidas, pode me mandar nos comentários aí, e aí eu vou te respondendo no decorrer da live. Se as dúvidas a gente vai responder também. Tá? E quem mais tiver dúvida em relação a plano de negócio, preço, produto, né, que são as coisas que nós estamos falando aqui, e planejamento estratégico, pode também interagir conosco, que eu vou respondendo. Se eu não tiver como responder agora, prometo que vou pesquisar e trago as respostas para vocês, mas espero que eu não tenha essa surpresa. O Everton está perguntando: após eu calcular o custo, seja do serviço ou do produto, como calculo o preço de venda? Tá. Então, Everton, né? Uhum. Existe a forma, né, técnica de calcular o preço de venda, que é, né, você pega o custo direto, custo indireto, tem uma fórmula que é bem mais complexa. Como o nosso objetivo hoje é passar algo mais objetivo, mais simplificado, geralmente quando a gente está iniciando um plano de negócio pequena empresa, média empresa, a gente estima 35% acima do custo, tá? E é importante que este custo do produto seja muito bem calculado, aí a gente precisa de especificar, né? Custo direto, custo indireto, fazer o rateio do custo indireto para cada tipo de produto, e depois que eu tiver o valor do produto mesmo, né? Vamos supor que eu tenho um cardápio, né? E nesse cardápio tem vários custos, e dentro daquele produto eu vou colocar os 35%, tá? Em cima do custo, além do custo. Depois, quando a gente for aprimorar em relação a isso, aí nós vamos ter uma live só de análise de custo, que aí a partir da análise de custo nós vamos fazer o preço, que aí tem a fórmula do PV, né, que a gente fala que é preço de venda, tá? Mais algum? Mas, a princípio, para esse tipo de plano de negócio, nós vamos fazer dessa forma. Por exemplo, tem produto que a matéria-prima ela oscila muito. Então a gente tem que fazer um estudo também do valor de inflação, colocar isso como um custo também, mesmo que indireto, para que tenha uma margem, né, quando houver isso. Principalmente no mercado como ele está atualmente, né? Então a gente coloca uma margem também da inflação, tá bom? Preço, estratégia, a gente está falando sobre a questão da estratégia, então voltando. Na estratégia a gente tem que especificar o quê? Como eu vou divulgar, aonde que está o meu público, né? Antes de como eu vou divulgar, aonde está meu público? Quais são os meus concorrentes? Como funcionam os meus fornecedores? Aí a gente faz uma análise do cenário. Depois que eu fizer essa análise do cenário, eu vou falar como que eu vou divulgar para chegar a esse público, né? Aonde eu vou divulgar? Aonde é mídia e localização mesmo. Se eu tiver que ir até algum lugar, se eu tiver que... Hoje ainda usa muito, né?
pessoas entregarem cartão, flyer, essas coisas, né? Porque tem pessoas que ainda não têm o acesso e não usam, não tem, como é que fala? Não gosta de usar as redes para isso, enfim, existe ainda um público conservador que é interessante a gente chegar até ele também, dependendo do nosso objetivo, né? Por isso que a gente tem que responder essas coisas. Quando eu vou promover, né? Quando eu vou lançar uma promoção, e aí entra uma outra questão que existe a promoção para eu lançar o meu produto e existe a promoção também para eu manter o estoque, né? Para eu girar o estoque, na verdade. Manter não, porque estoque é ativo e resulta em perda, que é outro tema também que nós vamos estudar, tá? Então, quando que eu vou promover o meu produto, né? A meta de venda eu já falei, como que a gente estipula a meta de venda, e nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente depois. E aí, feito tudo isso, nós vamos traçar uma estratégia para acompanhamento do meu negócio, tá? Então eu tenho aqui o esqueleto da minha empresa, né? O que eu preciso para minha empresa, né? Depois nós vamos nas próximas lives detalhar os tópicos e o que diz respeito à análise de custo. E eu achei super interessante a questão da prestação de serviço, que eu acho que é legal a gente fazer uma live para o produto em si e uma outra live para prestação de serviço, que são coisas distintas, tá? Para não ficar muito extenso também, cansativo. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou traçar uma periodicidade para eu acompanhar o resultado da minha empresa, tá? Então, eu vou ter um tempo para eu colocar ela em prática, né? Então, eu tenho o desenho, a análise, quando eu inaugurei, e a partir de quando eu inaugurei, a minha meta de venda é, por exemplo, 50 potes de salada por dia. Sendo 50 potes de salada por dia, eu vou fazer o acompanhamento mensalmente. Eu não consegui atingir a minha meta. Aí eu vou trazer a minha estratégia, confrontar minha meta com a minha estratégia e vou ver aonde que possivelmente eu falhei, né? Para eu avançar nesse sentido, certo? Se nós fizermos a análise de custo com exatidão, e aí eu falo que é com exatidão mesmo, por exemplo, se a receita tiver que colocar quantos gramas eu gastei e quanto que fica em centavos esses gramas, é necessário que a gente faça dessa forma. Se a gente fizer com exatidão, tiver com cuidado com o estoque, com o que está estocado, para que a gente não tenha perda, e a gente se comprometer na venda daquilo que a gente produziu, e a gente consegue já nos primeiros meses bater a meta. Eu tenho clientes que eu hoje em dia eu não presto mais consultoria, mas eu tenho clientes que seguiram à risca toda a estratégia do plano de negócio e hoje, por exemplo, tá com uma clínica, tá com restaurante, tá com os seus respectivos negócios quitados e com o retorno dentro da expectativa do plano de negócio, tá? Porque no plano de negócio nós vamos, além de responder essas questões aqui, nós vamos falar, além do Prolabore, quantos por cento a gente quer ganhar, né? E aí, a partir dele, a gente vai fazer um plano de ação mensal para manter o seu negócio. E aí nós vamos ver estoque, fluxo de caixa, coisas que são primordiais para o seu negócio, tá? Gente, sobre o tema de hoje, eu encerrei aqui. Eu tenho o documento, tá? Eu tô com um esbocinho aqui todo anotado, eu vivo de anotação. Eu tenho um documento e eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Nós vamos deixar a live gravada e aí as pessoas que tiverem interesse em montar um plano de negócio, aí é a hora do vem com a gente. Que as pessoas que tiverem interesse em montar um plano de negócio junto conosco, nós vamos fazer dessa forma. Como que nós vamos fazer? A Lorena, ela já tem um negócio e ela vai junto conosco fazer desde o plano de negócio até todas as outras instruções e orientações que a CLC Treinamentos vai trazer, comprovando para vocês que se a gente seguir os passo a passos todos, a gente consegue montar a nossa empresa,
Oi? A gente vai começar do zero, né? Isso, nós vamos começar do zero e aí vamos comprovar para vocês que começando do zero e tratando com profissionalismo e usando as técnicas que a gente precisa de usar, a gente consegue atingir os nossos resultados. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou pedir, por favor, para quem tiver o interesse, comentar depois que a gente publicar. A gente vai salvar a live, depois que a gente publicar na nossa página, vocês comentem na nossa página, marcando 3 pessoas que vocês sabem, né, que precisa ou do que diz respeito à gestão e liderança, ou que diz respeito a negócio. Essas 3 pessoas para nos seguir, tá? E nós vamos disponibilizar na nossa bio um formulário e vocês vão responder esse formulário. Depois que tiverem as 20 pessoas respondidas, ou depois até na próxima live, né? Se não houver os 20 comentários, até a próxima live, nós vamos compartilhar com vocês o documento com o passo a passo e com as instruções das informações que nós precisamos para iniciar o plano de negócio. A Lorena vai responder esse documento e aí eu vou orientar a Lorena o que mais que ela precisa fazer. Vamos supor, ela vai responder o documento com as primeiras informações, que é o que nós falamos aqui. Depois eu vou orientar a Lorena como que ela vai fazer as análises de custo, aí ela vai me retornar com as análises de custo. E aí por diante, depois como que ela vai calcular o preço, aí depois o plano estratégico, e aí depois o cronograma de acompanhamento da empresa. Quem quiser fazer junto conosco, é só chegar nos comentários, marcar 3 pessoas, 3 arrobas, responder o formulário e na próxima quinta-feira, que vai ser a outra live nossa, com um tema super legal, que é de vendas. A próxima quinta-feira não é vendas não, desculpa. É gestão e liderança, tá? Que é gestão e liderança. Na próxima live, antes das 19 horas, eu vou compartilhar o documento e aí todas as quintas-feiras nós vamos acompanhar as entregas conforme os temas que nós formos tratando. E aí é como se eu estivesse prestando uma consultoria para vocês, para que vocês startem a empresa, independente do tamanho dela e independente de ser uma segunda renda, que é o que todos nós, né, estamos buscando, né? O momento é crítico e nós estamos aqui para ajudar nessa questão. Beleza, Lorena? Vem aqui falar um oi pro pessoal. A Lorena, ela é muito desastre aqui, gente. Estúpida. A Jabu veio também, Jabu. Olha aqui, gente, quem tá na live. Vem cá, pode ir lá, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa live, né? E esse projeto nosso é muito bom. Vou passar para vocês tudo que eu vou fazer. A gente vai começar até uma loja de pão de queijo, que a gente teve essa ideia, né? E aí eu vou passar tudo que eu tô fazendo, vou seguir, né, as nossas estratégias. E aí que vocês possam acompanhar, que eu tenho certeza que fazendo isso vai dar muito certo, tá? Vai crescer. E aí o nosso intuito é esse, é ajudar todo mundo e que o negócio de todo mundo dê certo, né? Então, muito obrigada. O Everton está perguntando aqui se ele precisa, que ele precisa de montar um plano de negócio para mostrar para o investidor, se ele pode usar esse passo a passo. Pode usar esse passo a passo, mas aí a gente faz uma avaliação sobre o tema, né? Se for, por exemplo, um investidor para prestação de serviço, alguma coisa assim, a gente faz alguns detalhes que são necessários para entregar para esse tipo de projeto. Geralmente, hoje em dia é bem menos burocrático, mas buscar investidor geralmente requer mais detalhes, mais riqueza de detalhes. Mas pode vir com a gente monta o passo a passo, depois, se for o caso, a gente faz até uma call, uma reunião, para a gente esboçar melhor dentro do que o mercado tem pedido. Tá? E é isso. Nós vamos fazer juntos o plano de negócio, nós vamos fazer junto o controle de estoque, fluxo de caixa, e nós vamos montar todo o planejamento juntos. E eu gostaria muito que tivessem essas 20 pessoas para acompanhar esse momento conosco. E aí depois, no decorrer do nosso projeto, a gente traz mais surpresas para vocês.
Muito obrigada por todos que compareceram, muito obrigada mesmo. Compartilhem se vocês acharem interessante, né? Chamem as pessoas para nos seguir, porque o nosso maior propósito agora é passar informação mesmo, de forma transparente e somar realmente e trazer para vocês. Nós vamos ter lives sobre gestão de pessoas, sobre pessoas como ativo da empresa, já é um tema que nós temos. Nós vamos ter uma live sobre vendas, nós vamos ter live sobre investidores, né, sobre investimento. É uma live muito legal. Então, entre outras que nós estamos montando aqui, para trazer mesmo conhecimento e para mostrar para vocês que é possível, tá bom? Eu estava um pouco nervosa, vocês me desculpem, mas prometo ir melhorando e conto com vocês. Para quem entrou agora, fala que a live vai ficar salva. E o pessoal que está entrando, a live vai ficar salva. E se vocês acharem um tema interessante, pode chamar no direct, né? Eu não estou o tempo inteiro online, mas a Lorena, que é a administradora da página, eu, os outros administradores da página, que nós temos também uma equipe de marketing, eles vão trazer pra gente as informações. E aí, quando eu tiver, né, fora do horário comercial, eu faço questão de responder pessoalmente cada tópico, tá? Espero ter contribuído de alguma forma e é esse o nosso intuito. Beijão pra